Salve, salve, galerinha, bom dia. Pessoal, hoje nós iremos iniciar um conteúdo novo, iremos iniciar a unidade 4, que irá falar sobre os recursos minerais e os recursos energéticos, tá bom? Então nós iremos trabalhar com o material que se encontra da página 97 até a página 101, 102, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar com um videozinho para vocês, que irá mostrar um pouquinho, que irá falar um pouco sobre as principais características das rochas. Em outras palavras, vamos falar dos tipos de rochas, tá bom? Então vamos que vamos para mais uma aula. Bem, pessoal, então quando falamos dos tipos de rochas, é importante você identificar quais são os tipos de rochas e as principais características de cada uma. Então, para falarmos de rochas, é importante compreender que as rochas elas se constituem a partir da formação dos minerais. Então, sabendo que as rochas são formadas por minerais, é importante para vocês entender o conceito de minerais. Então, minerais são elementos ou substâncias químicas que, por meio de processos geológicos, se formam e continuam se formando em vários ambientes da Terra. Então, os minerais, como foi destacado na leitura, são elementos ou substâncias químicas que se formam naturalmente no nosso planeta. Então, por isso que existe uma diferença entre minerais e minérios. A partir do momento que você compreende o que é minerais, os minérios ele tem valor econômico. Então, o mineral não necessariamente ele precisa ter o valor econômico. Por exemplo, um grão de areia ele é um mineral, mas ele não é um minério. Então, a partir do momento que ele passa a ser útil para o ser humano, que passa a ter uma utilidade, ele passa a ser chamado de minério, tá bom? Então, tendo essa compreensão, vamos para o nosso próximo item. Então, aqui você encontra os 3 tipos de rochas que é encontrado no nosso planeta, que são as rochas ígneas ou rochas magmáticas. Então, ela recebe essas duas denominações, tá bom? Rochas ígneas ou magmáticas são rochas que se formaram há milhões de anos atrás. As rochas sedimentares, que têm características de sua formação mais recente, e as rochas metamórficas, que são as rochas que se formam a partir da transformação tanto das rochas magmáticas como das rochas sedimentares. Então, a transformação dos dois primeiros tipos de rocha vai dar origem ao terceiro tipo, no caso, as rochas metamórficas. Aqui você consegue identificar as principais características desses tipos de rochas, bem como exemplos dessas rochas. Então, observe que as rochas, quanto à sua origem, elas podem ser, como já destaquei, sedimentares, magmáticas e metamórficas. Vamos pegar o primeiro item, que é esse que está centralizado, que são as rochas magmáticas. Embaixo você vai conseguir identificar magma proveniente da estanosfera ou resultante da fusão de rochas na litosfera. Então, o termo rocha magmática tem essa denominação porque se formou a partir do momento que o magma do interior do nosso planeta ele se solidificou, ou o magma que durante o processo de formação da Terra, que recobriu o nosso planeta, ele se solidificou. Então, a solidificação do magma deu origem aos primeiros tipos de rocha, nesse caso, as rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas também podem ser divididas em rochas magmáticas intrusivas e rochas magmáticas extrusivas. Intrusiva quando ela se forma no interior do planeta e extrusiva quando ela se forma na parte externa do planeta, fora do planeta. Então, como exemplo, eu coloquei o granito e o basalto, que são exemplos de rochas magmáticas. As rochas sedimentares, elas se fragmentam de outros tipos de rocha. Então, são rochas
que se formam a partir da fragmentação de outros tipos de rocha, no caso de detritos ou outras partículas. Então, através dos processos químicos, né, de precipitação, através do processo de intemperismo, que causa a decomposição das rochas, essa rocha sedimentar, os grãos de areia vão se acumulando e com o passar do tempo vai dar origem a um novo tipo de rocha, que a chamamos de rochas sedimentares. Exemplo, eu coloquei o arenito e o calcário. Já as rochas metamórficas, como eu destaquei, se formam através do metamorfismo, que o metamorfismo ele acontece sobre alta pressão e alta temperatura, no caso do interior do nosso planeta, tá bom? Que é quando ocorre essa recristalização no estado sólido das rochas pré-existentes. Então, como destaquei, a rocha magmática, a rocha sedimentar, elas podem dar origem à rocha metamórfica. Como exemplo, nós temos os gnáeis e o mármore. Beleza? Bem, pessoal, então tendo essa compreensão do que são esse tipo de rocha, agora você vai pegar o seu material e vai explorar os textos lá existentes, tá bom? Os textos da página 96 e responder as questões que estão relacionadas às imagens no material de vocês, bem como ler bastante o texto que está na página 100 e 101, que vai tratar justamente desse assunto que eu acabei de fazer menção, tá bom? Então agora é com vocês irão explorar essas páginas, associar ao vídeo e depois iremos responder algumas questões. Então fique com Deus e até a próxima.